Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos fazer a correção aqui das aulas 3 e 4, identificando grandezas direta ou inversamente proporcionais. Lembrando que a correção da apostila do terceiro bimestre, aprender sempre material utilizado aqui na rede municipal de Goiânia. E identifique em cada caso se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e justifique a sua resposta. Então, aqui no item A, ele diz o seguinte: o consumo de combustível e os quilômetros rodados por um veículo. Então, eu vou fazer uma seta aqui para cima para representar que eu estou tendo gasto de combustível, ou seja, quanto mais consumo de combustível, significa que o veículo vai rodar mais ou vai rodar menos? Vai rodar mais, né? Porque essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou representar aí pela sigla GDP, grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o consumo de combustível, maior a quilometragem rodada por esse veículo, tá? Aqui no item B, fala o seguinte: o tempo que se gasta para corrigir todas as provas de um concurso público e o número de corretores. Então, o tempo ele vai ser uma grandeza inversa do número de corretores. Por quê? Imagina o seguinte: se você tiver só um corretor, você vai gastar muito tempo para corrigir essas provas. Agora, se você aumenta a quantidade de corretores, você diminui o tempo. Tá vendo que essas setas aqui ficam em sentido contrário? Então, significa que essas grandezas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Aí você escreve aí justificando, porque o número de corretores é inversamente proporcional ao tempo. Em outras palavras, quanto mais corretores, menos tempo se gasta, tá? Velocidade média de um carro e o tempo gasto para percorrer um trecho. Quanto maior velocidade, menos tempo você gasta para chegar no destino, né? Imagina que você sai aqui do ponto A para chegar aqui no ponto B. Se você for de avião, você chega rapidão. Mas se você for de tartaruga, você vai gastar muito tempo. Então, grandezas inversamente proporcionais, abreviado aí por GIP, tá? Então, já faz a sua justificativa aí colocando que a velocidade é uma grandeza inversa do tempo, tá? O valor final pago pela impressão de um arquivo e a quantidade de páginas. Quanto mais páginas você imprimir, significa que você vai pagar um valor mais alto, né? Porque a quantidade de página ela é diretamente proporcional ao preço. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais folha de impressão, maior valor pago aí. Aqui no item fala o seguinte: o número de pedreiros e o tempo gasto para fazer um trabalho. Se você aumenta a quantidade de pedreiros, você diminui o tempo que vai fazer essa obra. Se você diminui a quantidade de pedreiros, você aumenta o tempo. Observe que essas setas ficaram em sentido contrário, então significa que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais e você escreve aí justificando que o número de pedreiros é inversamente proporcional ao tempo para fazer uma determinada obra aí, no caso esse trabalho aí. Aqui no item 2, ele pede para classificar se as grandezas a seguir são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais e para indicar o coeficiente de proporcionalidade na indicação das setas na lateral. Para fazer um muro de 6 metros, são gastos 10 kg de massa. Para fazer um muro de 9 metros, são gastos 15 kg de massa. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, se você observar aqui do 9 para o 6, o que aconteceu do 9 para o 6? Do 9 para o 6 está diminuindo. E do 15 para o 10 também está diminuindo. Se você olhar no sentido contrário, do 6 para o 9 aumenta e do 10 para o 15 aumenta. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu já tenho os 4 valores aqui. Mas eu posso pensar de outra forma. Posso pensar assim, quanto mais metro de muro eu faço, mais quilograma de massa eu vou gastar, né? É uma coisa que é lógico. Você está construindo um muro. Quanto mais muro você construir, mais massa você vai gastar, né? Para construir, para sentar o tijolo. Então, essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Tá legal? Agora, pessoal, vamos descobrir o coeficiente de proporcionalidade. Para descobrir o coeficiente de proporcionalidade, analise o seguinte: do 6 para o 9 fez aumentar, não fez aumentar? Quantas vezes que aumentou? Para você descobrir quantas vezes que aumentou, você pega o maior número e divide aí pelo menor número, 9 dividido por 6.
É uma conta tranquila, ó. Se você fizer 9 dividido por 6, você vai descobrir que o 6 cabe dentro do 9 uma vez 6 é 6 e 9 menos 6 deixa resto 3. Aí você continua a sua conta, você acrescenta o 0 e uma vírgula, e agora 5 vezes 6 dá 30 e a sua conta acabou. E que você descobriu o coeficiente proporcionalidade. Se você multiplica o 6 por 1,5, você obtém o 9. E da mesma forma aqui, ó, se você multiplica o 10 por 1,5, você obtém 15. Então, aqui, ó, é multiplicação. Multiplicação por 1,5, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito aí, tá? Você multiplicar aí 10 vezes 1,5, você vai obter 15, tá certo? Então, o coeficiente de proporcionalidade, no caso aqui, é 1,5. Agora, vamos analisar aqui o item B. Aqui no item B, ele fala o seguinte, ó, 4 pedreiros levam 15 dias para reformar um local. 6 pedreiros levam 10 dias para realizar o mesmo trabalho. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Aqui já tem os 4 números. Você pode olhar para os números. Mas eu aconselho você pensar de uma forma diferente. Olha só, 4 pedreiros leva 15 dias para reformar. Você pensa assim, ó, 4 pedreiros. Quanto mais pedreiros, menos tempo você gasta para fazer esse trabalho. Então, essa ideia ela é melhor do que você olhar para os números. Você analisa as grandezas e não os números, tá? Como aqui, nesse caso, já tem os 4 números, aí dá certo você analisar, ó. Aqui, ó, do 4 para o 6, aumentou. E do 15 para o 10, diminuiu. Isso significa que uma aumenta e a outra diminui. Então, portanto, aqui ó, tem grandezas inversamente proporcionais. Ó, agora, para a gente descobrir o coeficiente de proporcionalidade, você vai analisar o seguinte. Do 4 para o 6, aumentou. Aumentou quanto? Para você descobrir o quanto que aumentou, você vai pegar o 6 e vai dividir por 4. Quando você pegar o 6 e dividir por 4, você vai observar que o 4 cabe dentro do 6 uma vez 4 é 4. 6 menos 4 sobra 2, aí você acrescenta um 0 e uma vírgula aqui. O 4 cabe dentro do 20, 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Quer dizer que se você multiplicar o 4 vezes 1,5, vai dar o 6. Então, aqui desse lado, você está multiplicando por 1,5. Como essas grandezas aqui são grandezas inversamente proporcionais, se de um lado você multiplica, do outro lado você divide. Então, desse lado aqui é divisão. Divisão por 1,5. Ó, se você pegar 15 e dividir por 1,5, você vai obter o número 10. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, se você multiplica de um lado, você divide do outro, tá bom? Fica atento aí nesse detalhe, tá? Quando as grandezas são diretamente, o que você faz de um lado, você faz do outro, tá? Vamos analisar aqui o item C. Ó, se vendidos 5 veículos, a comissão do vendedor é de R$1.000. Se vendidos 7 veículos, a comissão do vendedor é de R$1.400. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, aqui nesse caso, é fácil analisar. Olha aqui para as grandezas. As grandezas são o quê? Quantidade de veículos e salário a receber. Quanto mais veículo vendido, maior salário a receber. Então, essas grandezas aqui são grandezas diretamente proporcionais. Para você descobrir o coeficiente de proporcionalidade, você analisa o seguinte, do 5 para o 7 fez o quê? Fez aumentar. Se você quer saber quantas vezes que aumentou, você pega o 7 e faz a divisão por 5. Aí, dessa forma, você vai descobrir o coeficiente de proporcionalidade. Quanto que é 7 dividido por 5? Quantas vezes o 5 cabe no 7? Uma vez, né? Porque uma vez 5 é 5 e 7 menos 5 sobra 2. Continuando na divisão, você tem que acrescentar um 0 e colocar uma vírgula. O 5 cabe dentro do 20 4 vezes. Então, 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 é 0. Então, aqui o coeficiente de proporcionalidade é 1,4. Então, de 5 para chegar em 7, basta você pegar o 5 e multiplicar por 1,4. Ou seja, aqui você está multiplicando por 1,4. E desse lado aqui, você também está multiplicando por 1,4. Por que você está multiplicando? Porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Se você multiplica de um lado, você também multiplica do outro lado, tá?
Observe que 1.000 vezes 1,4 vai dar os 1.400, tá legal? Agora, aqui no item 3, ele pede o seguinte, para você criar uma situação problema, onde você vai ter grandezas diretamente proporcionais e outra inversamente proporcionais e apresentar aí para os seus colegas, tá? Mas eu já vou dar um exemplo aqui para você, ó. Vamos pegar uma onde as grandezas são diretamente proporcionais. Então, está aí o problema, né? Uma máquina fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Então, aqui você tem a quantidade de alfinetes, que são 5.000. E aí, ela vai gastar o quê? 2 horas para fazer essa quantidade de alfinetes, ou seja, 2 horas. Aí ele quer saber quantos alfinetes ela vai fabricar em 7 horas. Então, se você observar aqui, ó, se 5.000 alfinetes são feitos em 2 horas, quer dizer que em 1 hora ela fabrica, então, 2.500 alfinetes. Então, sabendo disso, então fica fácil você descobrir quantos alfinetes ela faz em 7 horas. Basta pegar 2.500 e multiplicar por 7. E aí você descobre o valor. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 5 é 35 e vai 3, 7 vezes 2, 14 com 3, 17. Tá certo? Então, dessa forma, em 7 horas, ela faz o quê? Ela faz 17.500 alfinetes, tá bom? Agora vamos dar um exemplo onde as grandezas são inversamente proporcionais, aqui na situação 2. Então, vamos anotar esse exemplo aí, ó, grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, tá aí, pessoal, o problema, tá? Aí vamos resolver ele, ó. 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? E agora, para você responder esse exercício, observe que aqui diz que 5 pedreiros, né? Então, vou escrever aqui primeiro pedreiros e a quantidade aqui de dias. Então, 5 pedreiros, né? O que está escrito aqui, ó. Eles fazem a casa em 30 dias. Ele quer saber quantos dias. Vou pôr o X aqui, porque é o que eu quero saber. Levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa. Então, o que você pode analisar aqui, ó? Que do 5 para o 15 aumentou quantas vezes? Aumentou 3 vezes, porque 5 vezes 3 é 15. E do 30 para o x vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Se de um lado você multiplica por 3, do outro lado você divide por 3. Então, 30 dividido por 3, isso é igual a 10. E, portanto, aí você descobriu a quantidade de dias. Você aumenta a quantidade de pedreiros e diminui a quantidade de dias. Portanto, aí 10 dias para fazer essa casa, tá? Agora, o item 4 fala assim, ó, em um jogo de sorte, o prêmio é de 60 mil reais, que será dividido entre os ganhadores. Se 15 pessoas foram sorteadas, cada uma recebe 4 mil reais. Se 24 pessoas foram sorteadas, cada uma ganha 2.500 reais. O que você percebeu nessa leitura? Ó, se 15 pessoas foram sorteadas, cada uma leva 4 mil. O que aconteceu do 15 para o 24? Aumentou. E aí, o que aconteceu com o prêmio? Diminuiu. Então, quanto mais pessoas, né, menos cada uma vai ganhar, tá? Com base acima, responda. Qual é a razão entre 15 e 24? Então, a gente pode calcular a razão é a divisão, então você pega o 15, divide por 24, e aí você pode simplificar, divide por 3, e aqui você tem 15 por 3 é 5 e 24 por 3 é 8, 5 oitavos. Agora ele fala assim, ó, qual é a razão entre 4.000 e 2.500? Você vai pegar 4.000, né, e vai dividir aí por 2.500. Já vamos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Quando você corta 2 zeros em cima e corta 2 zeros embaixo, você está dividindo isso aqui por quanto? É por 100. E aqui embaixo também por 100. Aí está ficando em cima 40 sobre 25. Aí você pode dividir isso aqui por 5 e dividir isso aqui por 5. Quanto que é 40 dividido por 5? É 8. E 25 por 5 é 5, tá? 8/5 aí a razão. As grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? A gente já percebeu, essas grandezas são inversamente proporcionais, né? Porque quanto mais pessoas, menos cada um vai receber. Utilize a tabela abaixo para organizar os dados e indicar a razão de proporcionalidade. Então, você vai ter que voltar aqui no exercício, né? Aqui ele fala, 15 pessoas recebem o quê? 4 mil reais. Então, lá no exercício, ele diz que 15 pessoas recebem o quê? 4 mil
e que 24 pessoas, então elas recebem o quê? R$ 2.500. Você perceba que aumentou aqui, ó, a quantidade, né? E aqui aconteceu o quê? Diminuiu o valor do prêmio. Essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Para você descobrir o coeficiente aí de proporcionalidade, basta você fazer o seguinte, ó, pega o 24 e divide por 15. Por quê? Porque se você sai de 15 e vai para 24, é porque aumentou uma certa quantidade de vezes. Para descobrir essa certa quantidade de vezes, você pega o 24 e faz a divisão por 15. Quando você faz 24 dividido por 15, você encontra 1,6. Isso significa que se você multiplicar 15 por 1,6, você obtém o 24. Então, desse lado, você está multiplicando por 1,6. Como são grandezas inversamente proporcionais, se de um lado você multiplica, do outro lado você tem que dividir 4.000 dividido por 1,6. Tá legal? E dessa forma você obtém 2.500. Pega 4.000, divide por 1,6, obtém 2.500. Tá bom? Agora ele fala assim, ó, se fossem sorteadas 30 pessoas, quanto cada uma ganharia? Se o prêmio é de R$60 mil, então você pega os R$60 mil e divide por 30. Corta um zero, corta um zero. Tá ficando 6.000 dividido por 3. A resposta seria o quê? R$2.000 para cada um. Aqui no item E, ele pede, compare a relação às outras possibilidades apresentadas, utilizando a tabela e apresente o coeficiente de proporcionalidade. Então, vamos fazer essa comparação aqui, ó. Se você tem 15 pessoas, elas recebem o quê? Elas recebem R$4.000. E se você tem 30 pessoas, elas recebem o quê? R$2.000. De 15 para 30, está aumentando 2 vezes. E de 4.000 para 2.000 está sendo dividido por 2. Observe, de um lado eu multiplico por 2 e do outro lado eu divido por 2. Aqui eu vou comparar, então, 24 recebe o quê? 2.500. Então, 30 pessoas, elas recebem 2.000. Para você descobrir o coeficiente de proporcionalidade, basta você saber quantas vezes que aumentou do 24 para o 30. Se você pegar o 30 e dividir aí por 24, você vai obter aí 1,25, né? Porque 1,25 vezes 24 vai dar o 30. Desse lado aqui, você está multiplicando por 1,25. É só você fazer os cálculos aí, 1,25 vezes 24 vai dar 30. E se de um lado você multiplicou, do outro lado você faz a divisão. Por quanto? Por 1,25, porque 1,25 é o coeficiente de proporcionalidade. Tá certo? Agora vamos responder esse exercício aqui, que é um exercício bem legal, da Pontifícia da Universidade de Campinas, 2015. Sofreu uma adaptação aí. Para fazer a digitação de 30 páginas, um estagiário leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar 4 horas e 40 minutos, com o dobro dessa velocidade de digitação, nesse expediente de trabalho, ele será capaz de digitalizar um total de páginas igual a. Então, pessoal, esse exercício é bastante interessante. Primeiro, você observa que aqui o tempo está em minutos. Vamos dar uma mexida aqui, ó. 4 horas e 40 minutos. O que são 4 horas? 1 hora é 60 minutos. Então, 4 horas vai ser 60 mais 60 mais 60, mais 60. Portanto, 4 horas vai ser o quê? 240 minutos. Só que aí você tem esses 40 minutos aqui, ó. Aí você vai somar com eles. Então, aqui você vai ter o quê? 280 minutos. Para não ficar errado, eu vou colocar aqui mais 40 minutos. Tá? Porque eu estou dizendo que 4 horas e 40 minutos é igual a 280 minutos. E agora observe que ele vai fazer com o dobro da velocidade de digitação. Se ele digitava 30 páginas, ele vai passar agora a digitar 60 páginas, tá? E aí tem o tempo dele, que está em minuto aí, tá? Deixar aqui, ó, em minuto. Então, vão ser 60 páginas, porque vai digitar com o dobro da velocidade, nesse mesmo tempo, que é 28. Então, em vez de ele fazer 30, ele vai fazer 60. E aí, ele quer saber qual que vai ser o total de páginas digitado. Só que aqui, qual que é o período de tempo que ele vai trabalhar? O período de tempo aí, ó, vai ser as 4 horas e 40 minutos, que corresponde a quanto? A 280 minutos. Porque você quer descobrir a quantidade de páginas,
tá? Então, se você observar, essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais páginas você digita, mais tempo passa. Até se você lá ficar digitando um dia, você vai digitar muitas páginas. Se você ficar digitando 2 dias, vai ficar mais páginas ainda, entendeu? Um exemplo aí para você entender essa ideia. Olha o tanto que é simples esse exercício. Do 28 para o 280, aumentou quantas vezes? Aumentou 10 vezes. Como as grandezas são diretamente proporcionais, se de um lado você multiplica por 10, do outro lado também você multiplica por 10. 60 vezes 10. 60 vezes 10 vai dar o quê? 600 páginas no caso, tá? Alternativa correta aqui, o item C. Exercício bem legal, tá? Usando essa ideia que nós acabamos de fazer anteriormente, achando o coeficiente de proporcionalidade. Bem útil, espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, tá? Se você não está inscrito, se inscreva nesse canal e até a nossa próxima correção. Falou, pessoal, até mais!